Sim, tá tudo prontinho, você vai curtir mais uma história. Eu diria que essa história tem uma carga de polêmica muito grande a respeito de decisões precipitadas na vida de uma pessoa e do quanto a gente acaba depois se arrependendo por essas decisões precipitadas. Como tem sido a sua vida na tomada de decisões? Há muita gente que faz assim um breve resumo do que seja a vida. A vida é feita de escolhas. Tem gente que resume tudo nessa frase. Será que de fato a vida é feita de escolhas? Não perca essa história, tratará sobre essas escolhas nossas. E até algumas mentiras, entre aspas, que se fazem necessárias para que essas escolhas sejam não apenas escolhidas, mas aceitas. História interessante, não perca não. Ô Paulinho, eu quero ser membro do seu canal. E como é que eu faço, hein? Simples e fácil para que você se torne membro, como a Thaís Moreira, né, Thaís? Que voltou a ser a nossa assinante. Como a Lucilene Ferreira. Obrigado, Lucilene. Obrigado, Thaís. Abaixo do vídeo, todas as normas e instruções do próprio YouTube para que você seja nosso membro aqui do canal. Ô Paulinho, e esse telefone que você publica bem ao lado de cada título? É o nosso WhatsApp e através dele você pode fazer contato conosco. Manda o recado escrito ou falado que a Mariana encaminha a quem de direito. Inclusive, encaminhamos também para a nossa Elza Maria. Oi, Brasília! Ô, dona Elza! Essa mulher que tem um cartaz, uma moral com Deus. Ela é nossa ouvinte assídua e ela tem feito muitas orações pelo povo do canal. E por mim também. Ô, dona Elza, continue fazendo suas orações, a senhora é muito forte nisso, viu? Um beijo para a senhora com muito carinho, respeito e amor, tá certo? Curta o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar o teu joinha. Já vai dando o teu joinha antes de ouvir para não esquecer, tá bom? Conto com vocês todos. Então agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Cedo tem gente que se precipita no tarde, amor, seu Paulinho. Eu não sei, eu não sei se o meu corpo, o meu físico se desenvolveu mais rapidamente, mas diziam até que a minha cabeça também havia se desenvolvido mais rapidamente. Então eu com 13, eu não tinha 14 ainda. 13 anos, ainda ia fazer 14, daí a pouquinho ia fazer 14. Mas com 13 eu conheci o Fernando. E o Fernando tornar-se-ia o grande amor da minha vida. Era uma época de sonhos, risos e tudo ao meu redor. Dizia que aquilo, sei lá, passa, isso vai passar. Não, a Solange é uma menina ainda, isso passa. Fogo de palha! Fogo de palha! Mas eu sabia que não era. Eu tinha certeza que não era. E quando nós começamos a namorar, tudo era tão lindo e mágico. Namorar com 13? Sim, eu não tinha 14, ia fazer 14. E o pior vem agora, a idade dele. As pessoas falam, não, é mentira. É verdade. Ele tinha 31. O quê? 31.
e eu ia fazer 14. E apesar dessa diferença brutal de idade, eu me sentia na sintonia com ele. E era uma maneira de, sei lá, de ser feliz naquele momento. Muita felicidade eu sentia. Era assim que eu me sentia em relação a tudo que acontecia naquele momento da minha vida. Fernando, 31, e eu prestes a fazer 14. Fernando olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fazia me sentir especial. Aí ele foi o primeiro a dizer isso pra mim. Você é tão madura, Solange, pra tua idade. Você é tão madura, sabe? Você tem uma intensidade naquilo que você fala. Enquanto ele me levava assim pra passear, eu estava completamente apaixonada por ele. Ele me respeitava. Profundamente respeitava e acreditava em mim, mesmo quando eu escondia, por exemplo, a minha verdadeira idade. Eu cheguei a dizer para ele que eu tinha 15 no começo. E ainda assim ele achava que era pouco. Nossa, 15 só, eu ia fazer 14. No dia do meu aniversário de 14 anos, nós estávamos há um mês juntos. A alegria preenchia meu coração. Até que a minha mãe, sem querer, revelou a minha verdadeira idade na frente dele. Solange, você não pode esconder isso para sempre, dizia ela com um olhar de preocupação. Você já falou para o Fernando a sua idade, filha? Ela acabou de fazer 14, Fernando. Ele ficou assustado e eu, arrasada. Fernando olhou para mim com uma mistura de incredulidade e tristeza ao mesmo tempo. 14? Você me falou que você tinha 15? Eu achei que tivesse feito 16. A voz dele estava cheia de desilusão, preocupação. Eu estava achando que você estava com 16 pelo menos. Já chegando daqui a pouco a 17, ele tentava justificar. Mas apesar de toda a preocupação, o amor ainda assim falou mais alto. Apesar da revelação, decidimos continuar o namoro. Os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses. Eu estava tão apaixonada por ele que eu não conseguia pensar em mais nada. A paixão entre nós crescia como um fogo ardente. E mesmo sabendo que ele me respeitava profundamente, eu queria mais. Um dia, enquanto nós estávamos sozinhos em seu carro, a gente estacionou, aquele tempo podia, né? Aquele tempo podia, a gente estacionou assim num lugar mais ermo, o céu estrelado. Hoje em dia, eu passo naquele mesmo lugar que ele estava com o carro estacionado, eu falo, meu Deus, quem é que estaciona aqui hoje? Ninguém. Essa violência. Mas o mundo mudou, né? O mundo muda um pouquinho a cada dia. Naquele tempo podia, nós parados ali, eu olhei em seus olhos e falei, assim, de maneira clara e objetiva, Fernando, eu quero ser sua. É uma frase forte para uma menina que chegou a 15. Agora sim eu cheguei a 15. Fernando, eu quero ser sua. E assim entreguei o meu coração e o meu corpo a ele pela primeira vez. Meu presente de 15 anos, olha a ousadia. Meu presente de 15 anos, e foi mágico. Ele fez com delicadeza e dizendo coisas assim, você é tudo que eu sempre sonhei. O momento foi perfeito e promessas foram feitas. E aí eu comecei a sonhar com o casamento. E ele não estava para brincadeira, não. Porque o Fernando, ele tinha um terreno, já tinha um lote adquirido ao longo da vida, porque ele não era menino, tá? Ele começou aos 31 comigo, a essas alturas. Ele já estava passando dos 32. E ele começou a construir naquele terreno a casa dos nossos sonhos. Pequena, na verdade, mas cheia de amor e de esperança. E pediu minha opinião
Eu mal entendi de construção, mas eu palpitava. Aqui tem que ser a sala, amor. Ah, não, o quarto eu queria assim, assim, assim. A cozinha tem que ser assim. Mas a felicidade logo se desfez quando nós começamos a ter uma interferência. Interferência? Vai ver que a sua mãe era contra. A sua mãe? Não. Não. Na verdade, os contrários ao casamento eram os pais do Fernando. Especialmente a mãe. É uma menina, como é que você... Fernando, ela é uma menina, como é que você vai casar com uma menina? Um homem maduro como você, já encaminhado na vida. Precisa de uma mulher, lógico que precisa, mas uma mulher para te ajudar a ser um esteio na sua vida, uma pessoa que possa, sabe, caminhar com você. Você está pegando uma criança para criar? Isso foi o pai dele que falou. Mas tudo que o pai falava era a opinião da mãe. Para complicar ainda mais as coisas, meus próprios familiares decidiram se mudar de estado. Fui tomada por um desespero profundo. Não, eu não posso, mãe, eu não posso ficar longe dele. Eu dizia comigo mesma. Eu estava perdida entre o amor e a obrigação familiar, porque eu tinha que ir embora com a minha família. Só que eu tinha 15 anos. E como qualquer adolescente sonhadora, eu sonhava com um casamento assim, vestida de branco, flores, grinalda, sabe? Mas agora tudo parecia tão distante, como um sonho que se esvaía ao amanhecer. Desesperada para ficar ao lado de Fernando, sem uma perspectiva de fazer a coisa de outro jeito. Meus pais teriam que ir embora. Meu pai tinha passado por uma... A gente chamava de remoção de trabalho. Não era... A gente não falava promoção, não. Meu pai seria removido de trabalho e ir para um outro estado. Eu tomei uma decisão impulsiva. Como eu e o Fernando, nós já transávamos. Eu falei que eu estava grávida. Muita menina fala assim, nossa, eu tenho medo de engravidar. Eu não estava grávida e falei, eu tô. Eu estou grávida. A revelação foi um soco no estômago da minha família. Meu pai, minha mãe, mas como, filha, você pode ter feito isso conosco? Você ainda é uma menina. 15 anos. A minha mãe gritou comigo, lágrimas. Você sabe a choradeira que é nessa hora? Só que não era uma verdade. Falei que eu estava grávida. Aquilo era uma mentira, eu queria ficar. Eu sabia que se eu fosse para outro estado, com o contra da mãe dele, do pai dele, não ia dar. O Fernando ia escapar de mim. Para quem tem 15 anos, pensem com a minha cabeça. E o pessoal me considerava madura, tá? O pessoal me achava madura. Peraí, uma mentirinha aqui pode, né? Quer dizer, não era bem uma mentirinha. Era uma mentirona, mas uma mentira que pode me ajudar. Só que o peso dessa mentira pesava sobre mim como uma âncora, me levando para o fundo do mar. Eu sabia que eu tinha feito algo terrível, mas a minha cabeça juvenil, para ela, estava tudo certo, era a única solução. Quando chegou o dia da viagem dos meus pais, eu vi os rostos tristes dos meus familiares enquanto se preparavam para partir. O meu coração se partiu ao ver a minha mãe dizer: Ô Solange, filha, eu espero que você saiba o que você está fazendo. Porque mesmo que você esteja grávida, a gente luta por você. É isso que você quer para sua vida?
Você não acha que é muito cedo para você se amarrar? Ele já tem mais de 32, filha. Quer dizer, mais que o dobro da minha idade, né? E então meus pais foram embora e eu fiquei sozinha na casa vazia, pensando no preço da mentira pela qual eu pagava tão caro, não só pela dor deles, mas pela dor em meu próprio coração ao saber que eles partiram acreditando que algo tão cruel sobre mim estava acontecendo. A gravidez era cruel para uma menina de 15 anos. Mas eu vou aguentar. Vai ser assim. Vai ser assim. É meu jeito de ficar com ele. Com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, sussurrei para mim mesma: um dia eu conserto isso. Um dia eu conserto. Quando a gente tem 15 anos, a gente acha assim, né? Dá para consertar. É mentira, mas dá pra... Eu tô mentindo, não é pro mal de ninguém. Entendia eu. Eu tô mentindo, mas não tô Quer dizer, não tô prejudicando ninguém, embora estivesse. Mas mãe é mãe. Uma semana depois, ela ligou com a voz embargada, dizendo que me amava muito. Fiquei aliviado e continuei vivendo ao lado do Fernando, porque eu tinha ficado com ele. Tudo era tão bonito. Quer dizer, com ele, tá? Cada manhã que ele acordava com um sorriso radiante, seus lábios quentes me dando muitos beijos carinhosos. Bom dia, meu amor, ele dizia. Eu sentia meu coração derreter. Era um amor que fazia o mundo parecer mais colorido. A inveja dos outros era apenas uma sombra diante da luz que nós dois irradiávamos. Era tudo tão perfeito que eu quase não acreditava. Mas como nessa vida nada é perfeito, logo a dona Zenaide, a minha sogra, a mãe dele, talvez por ciúme, ela começou a se meter no nosso relacionamento. Aliás, já se metia. Só que aí ela já não media o que fazia. Olha, Solange, você não é boa o suficiente para ficar com meu filho, para se casar com meu filho. Você é uma pirralha. O pirralha dela saía com raiva, com ódio e me diminuía, sabe? Você é uma pirralha. Ela gritava enquanto o Fernando não estava perto. Eu a ouvia, meu coração apertando a cada palavra maldosa dela. Certa vez ela trouxe outras mulheres para nossa casa. Moças assim, mais preparadas, sabe? Moças de 25, 26, que iam se tornando amigas dela. Eu não sei até se havia uma combinação. E ela me diminuía diante dessas. Falava para as moças assim: olha quem tá aqui. Isso aqui é a namoradinha do meu filho. Só que ela dizia: isso aqui é a namoradinha do meu filho. Ela dizia isso com um sorriso sarcástico. Uma pirralha. Eu tentava ignorar, mas era difícil suportar. Dona Zenaide chegou ao ponto de me escrever cartas anônimas assinadas com nomes de mulheres desconhecidos. Deixa o Fernando em paz, ou você pagará por isso. Só que ela se entregava. Eu sabia que era dela porque vinha assim: sua pirralha. Sabia que era ela. O pânico foi tomando conta de mim. Eu vivia horrores dentro daquela casa. E o pior, ainda morávamos nos fundos da casa dela, em um quartinho minúsculo e sem privacidade. A casa ele está fazendo ainda, mas não é assim. A casa não fica pronta de uma hora para outra. Quando o Fernando estava em casa, ele se transformava. Ele me tratava bem. Eu procurava retribuir.
Oh, meu amor, que bom te ver. Vou fazer um café. Mas assim que ele saía para o trabalho, o comportamento da minha sogra, que era até então amistoso, o comportamento dela mudava completamente. Eu já não tinha liberdade nem para ir ao banheiro sem esperar por ele voltar do trabalho. Gozado que eu sempre gostei da dona Zenaide. Eu nunca tive assim, nada assim contra ela. Eu acreditava que suas atitudes eram fruto de um ciúme do filho e da preocupação em perder a atenção dele. E ela me considerava mesmo uma pirralha, uma menina. Mas nós estávamos apaixonados. Eu não tinha assim raiva dela, mas um dia eu não suportei mais e contei tudo pro Fernando. Amor, você precisa saber o que está acontecendo aqui dentro da sua casa. Eu já falei assim com lágrimas nos olhos, sabe? Já chorando. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Ele olhou para mim com uma expressão confusa. O que você quer dizer? Você não está exagerando, não? Só tem um ponto aqui que eu não posso deixar passar. A mentira da gravidez. A mentira da gravidez não envolvia a sogra, não envolvia o Fernando, envolvia meus pais, tá? Foi pra eu ficar. A mentira da gravidez, ela... pros meus pais. Mas eu, com essa mentira, consegui ficar. Eu não tô exagerando, a sua mãe, ela tá fazendo de tudo para nos separar. Ele hesitou por um momento antes de responder. Eu não sei se eu consigo acreditar em tudo isso que você está me falando, Solange. Não é assim na minha frente. Na tua frente não é, mas quando você sai... Só que eu reclamei tanto, a casa ainda estava muito distante de ficar pronta e ele resolveu, porque tinha um bom salário, ele resolveu alugar uma casa perto lá do trabalho dele. Uma casa assim que foi alugada meio no improviso. Ele conseguiu até um contrato especial por menos tempo. Parecia uma solução mágica encontrada por ele para todos os nossos problemas. A essas alturas, a minha barriga que não crescia, óbvio. Eu que não tinha o bebê, óbvio. Mas agora eu já estava. Ô mãe, a senhora me perdoa, viu? Então, eu inventei sobre a gravidez. Ela ficou uma fera, meu pai, idem. Mas o que eu vou fazer? Eu tinha inventado a mentira, né? Até que naquele dia, que eu vou chamar de dia fatídico, a dona Zenaide encenou um drama digno de novela. Quando ela viu que o filho estava saindo da casa e para me assumir de vez noutra casa, e havia também a dependência financeira desse filho, tinha tudo isso, todos esses interesses juntos. Aí ela um dia colocou assim a mão no peito. Sabe quando a pessoa coloca a mão no peito assim? Por favor, filho, Solange, você também é uma filha pra mim, Solange. Não saiam de casa, eu tô tão triste com essa decisão. Se eu te fiz alguma coisa, Solange, qualquer coisa que eu possa ter feito sem querer, às vezes me escapa que você é muito menina. Até pirralha nem é ofensa. Não é. Eu tô arrependida. Eu tô sofrendo tanto com essa depressão. É depressão que eu tenho. Eu tô sentindo uma dor, uma pressão aqui no peito. Tá difícil até eu respirar. Meu coração, acho que é o coração. Ai, não vão embora não.
Fernando vendo a mãe, ela quando viu que o filho estava olhando para ela e deu importância, aí ela fez mais, ela ajoelhou também. Ai, filho, fica, filho. Vocês não precisam ir. Ah, meu Deus, para aquela casa para quê? Fernando ficou dividido. Olhou para mim com preocupação. Aí ele usou uma frase assim diante de mim dela. Escutem, eu não quero perder... Eu não quero perder... nem a minha mulher e nem a minha mãe. Entendem? Amor, eu falei pra ele suavemente, segurando a mão dele. Mas ela precisa entender que agora nós somos uma família. Que nós temos que ter o nosso canto, entendeu? Mas mesmo assim, eu pensei, vendo a minha sogra ali de joelhos, a mãozinha no peito, aquelas lágrimas, ela respirando com dificuldade. Solange, eu não quero te ofender. Quando eu falo pirralha, é meu costume. Pirralha, pode ver que no dicionário não é palavrão, não é ofensa. Quer dizer, você pode entender como ofensa, mas não é pirralha, é pequena, assim, sabe? É quase um carinho. É quase um carinho. Eu pensei comigo, ela merece uma segunda chance. Então decidimos continuar morando ali, no quartinho, até que a nossa casa estivesse pronta, construída, o que também não iria demorar tanto tempo. E a vida seguiu seu curso tortuoso enquanto tentávamos equilibrar o nosso amor e as intervenções da sogra. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquele não era o fim da nossa história. Era apenas o começo de um novo capítulo cheio de desafios e emoções. No meio daquela confusão avassaladora, um turbilhão de emoções me invadia. Suspeitei que eu estivesse, agora sim, grávida mesmo. De verdade. E esse era o meu maior sonho. Ser mãe. Lembro-me de como o meu coração palpitava ao imaginar a possibilidade de um bebê nos meus braços. Mas então, a dona Zenaide, a mãe dele, começou a me influenciar com as suas palavras. Aquela coisa que você brincou com os seus pais. O que eu brinquei? O Fernando me falou que você, para ficar com ele, falou que estava grávida. E é normal de... Pirralhas fazem assim. Mas não é ofensa, tá? Pirralhas fazem assim. E eu tô achando que você continua fazendo a mesma coisa. Você não pode estar grávida. Você não pode estar grávida. Tudo bem, eu tô vendo até uma barriguinha aí. Você tá engordando, você tá comendo. Eu falo pra ele, mulher magra tem um período, tem um tempo, depois engorda mesmo. O melhor remédio para deixar a barriga sempre linda é dar umas batidinhas com força na parede antes e depois do banho. Simpatia que eu aprendi com a minha avó. Sério? Sério? O tom dela era tão sério que eu quase acreditei. Mas tem uma condição, ela acrescentou, inclinando-se para mais perto e sussurrando. O marido não pode ficar sabendo disso, tá? O marido não pode, quer dizer, o homem não pode ficar sabendo. É uma simpatia para a barriga ficar sempre em forma. Batidinhas contra a parede, entendeu? Umas três. Você acredita em mim, né, Solange? O meu sonho é ter também um netinho, dizia ela com brilho nos olhos que me fez confiar nela. Eu era tão menina, ingênua, que eu não via maldade nessas coisas, não. Eu comecei a acreditar na tal da simpatia mesmo.
Eu achava que tudo era um mal-entendido e que realmente ela queria me ajudar. E eu comecei a fazer como ela mandou. Essa barriguinha aí, tem jeito, faz. A minha avó era macérrima, assim, mas a barriga dela, sabe, era negativa, magra que só ela. E você pode ver que eu não sou gorda. Eu me mantive, essa simpatia funciona. Fiz tudo que ela me mandou, com a esperança no coração, mas a minha barriga continuou crescendo. Mesmo assim, as palavras dela ecoavam na minha mente como um mantra de fé. Tá tudo certo, eu pensava. Mas a dona Zenaide, ela começou a mudar o seu comportamento. No começo foi acolhedora, depois de uma semana passou a me maltratar. Você tá com meu filho só porque ele é um homem de vida estabilizada, vida financeira boa. É por interesse, tá? Só que aí ela começou a demonstrar toda a raiva que ela sentia em relação a mim. A cada palavra dela, meu coração se apertava. Um dia, enquanto eu tentava sair de casa para respirar um pouco, ela correu atrás de mim. Volta aqui! Volta aqui! Berrou ela comigo, cheia de fúria. Fiquei com medo, porque nesse dia eu senti ódio nas palavras dela. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia como enfrentar uma mulher com mais de 60 anos. A idade dela, mais de 60. E ela disse pra mim: chega! Acabou! Eu tentei responder no mesmo tom. Chega, acabou, digo eu! O peso daquela situação estava insuportável. Mesmo sabendo que Fernando não tinha culpa da sua mãe ser assim comigo, eu tomei a decisão difícil. Sabe quando você quer testar o amor também do cara? Então eu tomei uma decisão difícil para mim. Esperei o Fernando voltar e comuniquei que eu queria me separar dele. Antes, com o coração pesado, liguei para minha mãe e desabafei. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Essa mulher tá me maltratando demais. A resposta da minha mãe foi direta: lute por ele, filha. Saiam dessa casa. Vocês não precisam ficar aí. É aquilo que a mamãe sempre falou: quem casa quer casa. Mas eu não escutei. O medo constante, a opressão de dona Zenaide, eu estava decidida a deixar aquela vida para trás. Quando falei com o Fernando sobre a minha decisão, eu quero me separar, Fernando. Eu vi o rosto dele se contorcer em desespero. Fernando, por favor, eu quero me separar. Mas ele implorou: eu te amo, Solange. Eu não sei viver sem você. Por que você quer se separar? Mas eu já não conseguia mais ouvir a sua promessa. Eu estou decidida, Fernando. Eu declarei firme. Eu não fico mais aqui. A briga entre nós se intensificou. As palavras se tornaram facas afiadas, cortando o nosso amor em pedaços pequenos, dolorosos até. Eu não aceitava aquelas coisas mais da mãe dele. E ele também não aceitava a minha decisão. E as vozes aumentavam no seu volume até que a situação explodiu. Você não pode fazer isso comigo, gritou ele. Em um momento de raiva cega, eu acabei dando um tapa na cara dele. Um ato impulsivo que eu imediatamente me arrependi dele.
ele perdeu a cabeça. A violência tomou conta da situação e ele revidou com força. Eu fiquei paralisada pelo medo ao sentir os golpes. Ele me bateu de uma maneira bastante agressiva. Cada soco era como uma parte quebrada do meu coração. A sensação de estar presa em um pesadelo parecia interminável. Por quê? Eu gritei entre lágrimas e dor. A expressão dele passou a ser de ódio, a confusão. Ele misturou de ódio à confusão. Ambos estávamos perdidos em uma tempestade emocional que parecia nunca acabar. Após isso, Solange, me perdoa. Me perdoa, eu não queria ter feito isso com você. Você perdeu a cabeça também, Solange. Você me bateu na cara. Não se bate na cara de um homem. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, disse que se eu tivesse o escutado quando ele expressou o desejo de morar num outro lugar, nada disso teria acontecido. Ele nunca havia recebido um tapa no rosto antes de ninguém. E aquele momento fez com que ele se descontrolasse. Mas mesmo assim eu não consegui perdoá-lo. Eu sabia que tinha agido errado, dando tapa nele. Mas era injusto descontar a raiva que eu sentia, por exemplo, da mãe dele, dando esse tapa nele, no homem que eu amava profundamente. Só que meu coração estava dividido entre a dor e o amor que ainda pulsava dentro de mim. Decidi ir de encontro à minha família. Ou seja, me mudar para um outro estado, na esperança de que a distância me ajudasse a esquecer e que tudo se resolveria. Uma semana antes da minha mudança, meu corpo começou a dar sinais estranhos. Hemorragias intensas me deixaram em estado de desespero e confusão. Somente depois de muito sofrimento e angústia, a verdade se revelou. Eu estava grávida mesmo. O medo tomou conta de mim e eu não tive coragem de contar a ele. Em silêncio, tomei remédios para controlar as hemorragias, mas com 3 meses de gestação, fui forçada a enfrentar a perda devastadora. Um aborto que destruiu o meu sonho de ser mãe. A partir daquele momento, tudo que eu queria era deixá-lo para trás e recomeçar minha vida, buscando uma felicidade que me parecia agora tão distante. Hoje, faz 15 anos. 15 anos que eu me separei dele. E surpreendentemente, a imagem dele continua viva. Aquela menina que tinha 16, está com 31 agora. E para mim é como se o tempo não tivesse passado. Ele, Fernando, já refez a sua vida com outra mulher. Enquanto isso, eu fico dando murros em pontas de faca. Já passei por 2 outros relacionamentos sérios. Já morei com 2 pessoas diferentes nesse período. Sem filhos. Tentando preencher um vazio que nunca parece ser preenchido. Nada parece ser suficiente para apagar as memórias do amor profundo que eu deixei para trás. Se eu tivesse escutado as palavras dele naquele momento crucial, talvez estivéssemos juntos até agora, vivendo uma história feliz com um filho. A culpa e o arrependimento me assombram diariamente. Deixei de pensar em mim para priorizar os sentimentos da mãe dele. E mesmo com essa consciência dolorosa de que nunca terei o Fernando de volta, meus sonhos ainda são preenchidos por sua presença. A saudade é um peso constante no meu coração.
E mesmo sabendo que não posso voltar atrás nas minhas escolhas, é difícil aceitar que o passado ainda tenha tanta influência sobre o meu presente. Meu nome, Solange Aguiar Mendes. Por quê, hein? Por que determinadas pessoas, e estou falando de mim, Paulinho, são assim com relação ao amor? Será que eu nasci só para amar o Fernando? Porque nesse período de 15 anos, embora eu tivesse morado com outras 2 pessoas, nunca senti por elas nem 1/3 do que eu sentia por ele. Mas a mãe dele teve papel preponderante no nosso fim. Fernando até revelou-se um homem agressivo na nossa relação. Tudo bem que ele respondeu a um tapa que eu dei na cara dele, é verdade, mas ainda assim não se justifica o que ele fez comigo. É por isso que eu fico em busca de uma explicação. E sei lá se ela existe. Aliás, se existir, só pode ser de cunho espiritual. Não é possível. Não é possível que seja outra coisa. Por isso hoje eu resolvi desabafar, contando-lhe um pouco da minha vida. Se você me perguntar se eu ainda tenho esperança de voltar com ele, a resposta é sim. Só que não tenho a menor perspectiva hoje disso acontecer. Como disse, ele está casado com outra. Mas eu vou ficar esperando que vocês me deem uma palavra de carinho. Não sejam duros comigo. Sejam compreensivos o máximo que vocês puderem. E me deem um conselho. No meu lugar, o que vocês fariam? A minha mãe, que obviamente é uma pessoa que gosta de mim, ela diz sempre: Solange, não tem volta. Siga a tua vida. Você ainda vai encontrar uma pessoa que realmente mereça você. Uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai te completar. Começou errado com ele, deu errado com ele. Eu não sei. Gostaria muito que vocês falassem comigo. Ficarei aguardando as opiniões de todos vocês a partir de agora. Bom dia, Paulinho. Boa pessoa, bom dia, bom dia. Dona Noemi Ferreira Silva de Goianazes. Paulinho, pra essa amiga aí, fala pra ela que ela foi muito ingênua. Nossa Senhora, imagina, 15, 16 anos, não é tão criança assim não, pra poder ir atrás da cabeça da sogra, bater barriga na parede. Não adianta ela querer pôr culpa na sogra agora não, que a culpa é dela, que ela foi muito infantil, entendeu? E outra coisa, não tô defendendo ele, não é isso. Mas onde uma mulher dá um tapa na cara do homem, tá querendo o quê? Querendo que ele revida. Respeitar, pra você ser respeitada, você tem que respeitar. Beijo, Paulinho. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Eu não ia comentar essa história não, mas aqui tem umas coisas que a gente fica indignado. Primeiro, ela foi tão imbecil, como é que ela foi acreditar nesse negócio de bater a barriga na parede e que a barriga fica bonita? Tava na cara que ela queria que ela perdesse a criança, né? Tava na cara. Gente, que mulher ruim. Agora, eu acho que você deveria procurar uma ajuda profissional para ser feliz e deixar o passado no lugar dele, lá no passado. Às vezes o passado assombra, às vezes ele volta na vida da gente, né? Mas não deixa isso te afetar não. Procura uma ajuda profissional e procura ser feliz, porque ele já é feliz, né? Na verdade, eu acho que ele nunca te amou, porque se ele tivesse te amado, ele tinha ido embora com você. Tinha ficado lá, junto daquela véia bruxa, da mãe dele, né? É isso. Sorte pra você. E se cuida.
Beijo, Paulinho, tudo de bom pra você. Vera Lúcia Guarulhos. Vitória, Rinaldo, Rafael e toda a equipe. Maria Quitéria, é o seguinte, minha querida, você só, por causa de um tapa, ele te fez você perder seu filho. Então, você não tem que amar esse cara. Esse cara, você tem que esquecê-lo de uma vez por todas e ser feliz, porque ninguém nasceu no mundo para amar uma pessoa só. A gente nasceu com o espírito de amar várias pessoas. Então, quando você acaba um relacionamento que você sofre, você apanhou dele, e você ainda fala que ama, não ama, porque ninguém ama um agressor. Então, você é feliz, vai procurar ser feliz e deixa que tudo Deus vai fazer a obra. Seja feliz, arruma uma pessoa realmente e vai ser feliz, porque não adianta, esse cara não te ama. Bom dia, Paulinho. Bom dia, capital. Eu tô com a mãe dela. Ela tem que viver a vida dela. Ela tem que esquecer esse cara. Ele já se refez a vida dele. Ela tem que arrumar outra pessoa e procurar ser feliz. Porque mãe, mesmo errando, ela acerta. Então, toma cuidado. Porque esse cara, não. A família dele já não gostava de você. A mãe, principalmente. Então, minha filha, parte para outra, esquece esse cara. Deus vai pôr uma pessoa maravilhosa na sua vida, que te faça muito feliz. Que Deus te abençoe muito, muito boa sorte para você, viu? Aqui é Maria Auxiliadora de São Judas. Bom dia, Paulinho. Fica com Deus. Bom fim de semana. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando perguntarem o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensasse antes de ter feito. Que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou: beija minha boca? Já que você não quer sair como ruim na história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim na história, então mente aí que a culpa é nossa. The sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I've been broken. Glad you came, glad you came. I was lost till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time. Before we go, will you stay with me, never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I've been broken. Glad you came, glad you came, glad you came, glad you came, glad you came.